Boa tarde à nossa audiência do programa Educação em Direitos Humanos, da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o nosso ministro Paulo de Castro de Tarso Vanucchi, que exerceu a direção da Secretaria Especial da Presidência da República no período de 2006 a 2010. Então, nós temos aqui uma figura da maior importância, porque foi ele responsável pelo lançamento do nosso Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos. Por favor, ministro Paulo Vanucchi, eu gostaria que o senhor também cumprimentasse a nossa audiência de hoje. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, Nair, João Grandão, todo mundo que está acompanhando ou que vem acompanhar depois. Sempre uma alegria poder encontrar uma amiga de tanto tempo. Não vou chamar de velha amiga, mas a verdade é que, sem querer denunciar, eu conheço a Nair desde 1966, quando nos encontramos ali em torno de Euclides da Cunha, Os Sertões, num concurso no interior de São Paulo, São José do Rio Pardo, onde o livro foi escrito, e havia um concurso semanal de redação, anual de redação, e ela foi a vencedora daquele ano, e eu fui calouro, e no ano seguinte eu fui vencedor também. Então, nós nascemos aí com amizade, e depois passou pelo Teatro Amador Dimensão, lá de Catanduva, né? Que eu levei para minha São Joaquim da Barra também. Câmbio, Nair. Então, o ministro Paulo Vanucchi também foi membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 2014 a 2017, fundador da Comissão Arnes de Direitos Humanos, e atualmente ele é presidente da TVT, a TV dos Trabalhadores, né? Então, eu vou iniciar a nossa conversa perguntando a ele, como um principal responsável, com a colaboração do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, pelo lançamento da versão final do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos em 2006. Eu queria saber, ministro, qual a importância deste plano para o Brasil, especialmente neste momento de retrocesso da política de educação e direitos humanos na atual gestão do governo Bolsonaro. Então, Nair, eu acho que a nossa conversa, nosso diálogo, tem de ser, para ter uma comunicação mais atraente, assim, bastante coloquial. Então, eu começo seguindo nesse tom coloquial para dizer que, quando ali, aos 16 anos, eu tive a descoberta de conhecer a Nair e criamos uma relação que se mantém até hoje com longas interrupções, porque a ditadura ela foi brutal nesse nível, né? Lá na USP, ela nas ciências sociais, eu na medicina nos 2 primeiros anos, eu fui preso no início de 71, fiquei 5 anos preso, ela não foi, ou foi por pouco tempo, ou quase foi, mas também viveu muito de perto, né? Toda a violência da tortura que eu vivi pessoalmente, mas sobretudo na morte do meu primo Alexandre Vanucchi Leme, que por sua vez era um e carne com Ronaldo Queiroz, que era também uma pessoa extremamente próxima da Nair, né? E os dois, Alexandre e Queiroz, são dois nomes sempre lembrados lá na geologia da USP por toda a história de resistência e garra. E eu, Nair, nesse período meu de ministro dos Direitos Humanos, foram 5 anos também, eu lembro que quando o Lula me chamou, no início de dezembro de 2005, me chamando, eu respondi para ele que, olha, eu vou sair daqui satisfeito de qualquer jeito, né? Se a gente fechar com a minha nomeação, é uma grande honra, uma missão histórica que nunca esteve nos meus sonhos. E se eu conseguir convencer de que tem outros nomes melhores, e aí já apontei uma meia dúzia de figuras
tinham muito mais acúmulo em direitos humanos do que eu, o Lula, de quem eu era assessor desde 1980, né, então uma relação também muito pessoal, ele me desmonta dizendo que não, eu quero que você venha porque eu não estou satisfeito com o tema da ditadura. Nós ainda não fizemos uma busca dos corpos, nem abertura de arquivos. E aí não tinha jeito, né, porque eu tinha lá os meus compromissos de coração e de sangue. E 21 de dezembro, é muito perto do Natal, houve até um assassinato ali de liderança indígena na divisa Guarani-Kaiowá, na divisa de Brasil e Paraguai. Eu fui para lá logo no dia seguinte ao Natal. Mas o ano para e eu aproveitei até 5, 10 de janeiro para conversar com umas 10 ou mais pessoas e pedir aconselhamento. Falei, tomei posse dia 21 nessa área e eu vim aqui para saber de você quais são as prioridades. Assim, incluí, né, nessa lista a Margarida Genevois, um jornalista como Hélio Gaspari, porque ele tinha feito todo aquele trabalho sobre a ditadura, alguns bispos, como Dom Cláudio Rumes, Dom Luciano, o Paulo Sérgio Pinheiro, que tinha sido titular em 2002 dessa mesma área, o próprio Nilmário já tinha, era toda uma discussão comigo, né? Foi meu companheiro de prisão também. E cada pessoa que eu procurava dos movimentos sociais me davam uma resposta em que eu ficava achando o seguinte: bom, vai ser difícil juntar tudo, porque cada um considera a sua área mais importante de todas. E a Margarida me presenteou um livro do Pérez Aguirre e falou: Paulo, isso aqui é a prioridade das prioridades. E aquilo eu confesso hoje que eu senti como uma demanda a mais, legítima, natural, tal. 2 ou 3 anos depois, naquele cargo, eu fiquei absolutamente convencido de que essa era a mais estratégica das agendas, porque ela era a única que poderia impedir que daqui 50 anos a pauta fosse exatamente a mesma, né? A pauta... olha, Nair, acima da sua cabeça tem uma Margarida Genevois e aqui à minha direita tem outra Margarida também. Olha que beleza, o mesmo livro. É bom até para mostrar a nossa queridíssima. E do jornalista Camilo Vanucci, que é uma beleza de pessoa, beleza de jornalista. Mas olha. E seu filho. Seu filho. Aí é o seguinte. Por quê? Porque, de fato, basta ter um pouco de conhecimento sobre educação, dos pioneiros da educação, a Paulo Freire, Florestan, toda essa turma, em grande parte, os organizadores do comitê do período do Nilmário, ou ser como eu, um militante com uma visão gramsciana das coisas, de que a grande revolução não seria mais a revolução com assalto ao Palácio de Inverno, um dia que recria a humanidade, tudo começa novo, mas era uma longa disputa de opiniões, divisão cultural, etc. Tal. Tanto é que o ataque mais extremado da direita hoje não é a Lenin, não é a Marx e Engels, é a Gramsci, né? O marxismo cultural, etc. Tal. Por quê? Porque quando acontece uma revolução, mas a revolução se dá porque num país de 100 milhões de habitantes tem 1 milhão de militantes conscientes e 99 que mal conhecem, essa revolução vai ser extremamente difícil, como a história do século XX mostrou. Então, haverá zigue-zagues, ataques, problemas internos, dissidências e rachas. Então, também há uma revolução que ocorre sem data. É aquela revolução que desliza no tempo, conforme o Norberto Bobbio diz. Eu cito como exemplo a Revolução da Mulher. Não teve um dia. Mas no século XX, provavelmente a maior das revoluções, do primeiro dia do século XX ao último, foi o papel da mulher, a força da mulher, né? E não tem uma data, quer dizer, é um acúmulo. Então, nessa linha, em 2009, a minha primeira
agenda foi com o Fernando Haddad, para dizer, olha, Fernando, eu cheguei a essa conclusão, o ano que vem é ano eleitoral, não dá tempo para nada, nós temos que fazer tudo agora. O que fazer em educação e direitos humanos? E aí conversamos e ele deu força a ponto de que depois, quando o prefeito também, né, ajudou a criar o comitê aqui, Margarida, Maria Vitória, eu, o Rogério Sotile, vários de nós compusemos. O comitê está lá até hoje, com um governo que mudou pouco, mas a Maria Vitória continua firme, né? E o balanço dessa experiência será um balanço assim, muito positivo. Agora, Nair, o que eu quero te dizer, e combinando essa conversa de hoje, eu te pedi, é assim, de que no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, com 5 eixos básicos, em 2 eixos, toda a educação formal, importantíssimo, né? Nessa conversa com a Haddad, quando eu pergunto para ele, então, o que você acha? Ele chegou e respondeu a Paulo, não vamos aplicar recursos naquele cidadão de 50 anos que é racista, homofóbico, misógino, faz piadinha contra pessoas com deficiência, etc. Tal. Porque aí vai ser um custo-benefício muito desproporcional. O investimento maior, nós chegamos a falar até em pré-escola, ou seja, no jardim da infância, quando as crianças brigam, isso é meu, isso é seu, aquela lição é mais importante do que 1 mais 1 igual a 2. Porque 1 mais 1 igual a 2, você vai aprender no desenvolvimento piagetiano, das etapas lógicas e tal, né? Mas essa noção de que nós não vamos resolver as nossas disputas pela força, o mais fraco bater no mais forte, arrancar, é preciso compreender o outro quando o outro tem outra opinião. Se começar lá embaixo e for bem, o jovem vai começar a corrigir o pai e a mãe na mesa do almoço. Pai, não fala isso porque na escola a gente aprende que isso é uma coisa, até crime, falar mal dos negros. Já existem leis que punem o preconceito, coisa assim. Agora, eu relendo nesse fim de semana o plano, ele tem uma espantosa atualidade, né? Porque 90% do que está ali é coisa que está em andamento, em grande parte por fazer ainda, mas o item que eu pedi para a gente aplicar mais, até porque tem esse programa aqui, que é um programa também de comunicação, isso aqui não é uma sala de aula, isso vai estar nas redes sociais, né? Não é educação formal nem a informal, por tão importante que seja. Eu digo que das melhores experiências de educação que existem hoje no Brasil são as experiências do MST e do MTST. O MTST tem uma escola de formação que minha filha, Maíra, agora está participando lá, participando do processo e tal. E o MST tem a escola de Guararema, Florestan Fernandes, com a biblioteca Antônio Cândido. Então, assim, é uma maravilha estar lá, como a gente está, e vendo aquelas pessoas que são as mesmas que conseguem lançar o filme do Wagner Moura, do Seu Jorge, sobre o Marighella, lá num assentamento no sul da Bahia, na BR-121, que uma semana antes foi atacada a tiros pelas milícias bolsonaristas. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o eixo quinto, que é mídia, ele não tem nada de errado e nada que esteja completamente realizado. Mas ali nós temos que nos concentrar mais, e eu quero conversar mais sobre isso, porque é muito difícil você criar num país uma cultura de solidariedade, pilar essencial dos direitos humanos. E os direitos humanos é a busca de equacionar bem os 3 eixos da Revolução Francesa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E fraternidade é correlata de solidariedade. Assim, você, ao trabalhar isso no Brasil, se 30 milhões de pessoas, domingo à noite, vão estar assistindo Big Brother Brasil, Fazenda, cujos enredos estimulam o oposto disso, a competição com malandragem, vai ser muito difícil se o
O Cidade Alerta, o Datena, todo fim de tarde, ele começa a mostrar as viaturas da polícia, como eu vi anteontem, às 5 horas da tarde, que elas iam sair na busca dos criminosos que tinham assaltado não sei quem. Então, saem 12 viaturas, e você sabe que o resultado vai ser 20 mortos, 21 mortos, como houve em Minas Gerais 2 semanas atrás. A Comissão Arnes está até hoje se preocupando com esse tema, num diálogo com a autoridade mineira, como teve Jacarezinho, um monte de coisas assim. E, por último, eu sei que o que eu estou dizendo não é simples, porque envolve liberdade de criação, liberdade de expressão. Quando a novela da Globo começa a incorporar casais gay, elas promovem uma aceitação muito mais ampla contra os preconceitos homofóbicos. Ou seja, as pessoas que 20 anos atrás tinham o maior preconceito já não têm, porque faz 20 anos que elas veem novela da Globo com relações homoafetivas. Então, isso é uma demonstração de que pode ser feito no sentido dos direitos humanos. Os outros que eu falei é o oposto. E não é simples, porque na TVT nós temos um programa carro-chefe, que é a entrevista semanal do Juca Kfouri. E quando, finalmente, meses atrás, nós conseguimos ter entrevistado o Jean Willis, foi um dos grandes momentos da TVT e talvez da televisão brasileira, o seguinte duelo. O Juca Kfouri, que é um grande comentarista de esportes, futebol especialmente, embora tenha o péssimo defeito de ser corintiano, ele também, na juventude, com a minha idade, estava ali perto da LN, ele chegou a guiar para o Joaquim Câmara Ferreira, que era o número 2 do Marighella, e ele tem um tio, que era o ícone dele naquele momento, que é um desaparecido político, Norberto Neri. Né? Ele faz uma pergunta logo de cara para o Jean Willis, assim, e o Jean Willis desmonta ele. Ele fala, Jean Willis, olha, você hoje é um deputado no exílio e papapá, e que não sei o quê. Agora, eu quero começar o seguinte. Você começou a sua projeção indo participar do Big Brother Brasil. E muita gente questiona, como é que é isso? Sabe que resposta que o Jean Willis deu para o Juca Kfouri? E o Juca aceitou na hora, com uma gargalhada? Ele falou, então, tem gente que acha o Big Brother Brasil um absurdo. E eu acho um absurdo 22 homens correndo atrás de uma bola de futebol durante 90 minutos e o Brasil inteiro para assistir esse negócio. O Juca Kfouri aceitou na hora, falou, você tem razão, né? E o Jean Willis explicou que ir para o Big Brother Brasil já foi uma estratégia, como também outros vencedores do Big Brother, eles se declaram lulistas, né? Eles fazem assim um enfrentamento do Bolsonaro. Agora, não deixa de ser pertinente. Enredos de novela, programas como Fazenda e Big Brother Brasil, etc. Então, tem um impacto enorme na construção de um ambiente, que pode ser um ambiente de que o outro é parte de mim mesmo, tudo que acontece com ele, mesmo se ele for um inimigo político figadal meu. Vou falar o nome do Ustra. O Ustra, se antes de morrer fosse preso, ele tinha de ter todos os direitos humanos garantidos. Ele não podia ser preso arbitrariamente, ele não podia ser acusado sem direito de defesa, muito menos sofrer qualquer violência física e psicológica, embora ele tenha sido o assassino do Alexandre, do Queiroz, do Norberto Mering, de todos esses que a gente já citou, Nair. O que você acha disso? Pois é, realmente essa é uma questão que nos inquieta, não é? Porque os direitos humanos têm que ser garantidos a todos, todas, todes desse país, né? Independente das acusações que pesem sobre cada um, né? E quando nós defendemos uma democracia e cidadania neste país, e como nós fizemos isso desde a juventude, nós sabemos que é muito caro preservar os direitos, né, individuais, coletivos. Né? Isso é algo fundamental. E a mídia
tem hoje, acho que é um papel relevante, né? Seja a grande mídia, né? Seja a mídia alternativa, as redes sociais das quais nós participamos, e cada um deles, né, na sua maneira de difundir as informações e as diferentes formas de atividades culturais, né, que estão presentes, como você mencionou, as novelas, né, são muito importantes para construir uma nova maneira de ver o outro, né, porque eu acho que a questão da alteridade é fundamental. Um país com racismo estrutural como o Brasil, né, e a fala do Lula no sábado foi exemplar. Eu acho que foi uma grande aula de civismo, cidadania, democracia, né? E de, vamos dizer, de uma maneira de lidar com a história brasileira, retomando aqueles aspectos fundantes da nossa história. 350 anos de escravidão, só o Brasil teve na história mundial. Né? 5 milhões de negros vivos, hein? Porque outros tantos morreram na trajetória de 350 anos de escravidão. Né? Mas o Brasil chegou a ter 5 milhões de negros. Né? Então, a questão da alteridade, né, que vai ter essa linguagem, né, na questão racial, na questão LGBTQIA+, com as mulheres, né, a misoginia que a gente ainda tem que enfrentar, inclusive os dados recentes, né, do aumento da violência contra a mulher e do feminicídio, né, atualmente na pandemia. Então, são todas situações que nos cercam e nos desafiam. Né? E eu só vejo realmente a educação em direitos humanos como grande instrumento. Se nós tivéssemos feito isso quando Frei Beto veio no início do governo Lula e propôs fazer uma educação para a cidadania com as mães do Bolsa Família, se o Brasil tivesse feito isso, né, ao invés de dar apenas uma cidadania material às mães da Bolsa Família, né, nós teríamos hoje outro Brasil. Né? Eu fiz um estudo dessas mães aqui no DF, no governo analisando o governo Cristóvão Buarque, que tinha a melhor proposta do Bolsa Família, que era o salário mínimo para cada mãe. Né? E realmente a gente observa que a cultura do favor predominava sobre a cultura dos direitos. Né? Então, para acentuar um pouco mais essa sua explanação, eu gostaria de saber, nesses últimos anos, né, o senhor tem trabalhado como presidente da TVT e tem acompanhado o papel da grande mídia, né, neste contexto das inúmeras crises que o Brasil tem hoje, econômica, social, cultural, sanitária, política. Nós temos todas as crises. Né? E como é que fica essa grande mídia em relação aos direitos humanos e à educação em direitos humanos, já tomando esta questão, né, que o senhor já abordou de uma maneira bastante interessante, mas o que nós teríamos a contribuir, e no caso, né, o senhor que está na área da mídia, qual é o recado que gostaria de deixar para as grandes corporações da mídia, assim como para as redes sociais? Nair, nesse último minuto, você usou 3 vezes a palavra senhor. Se você usar de novo, eu saio daqui da sala e deixo você sozinha aí, tá bom? Não me faz sentir velho assim, que nós temos a mesma idade. Não, é respeitoso, é Não, um não, mas ex-ministro. vamos amigo, vai. Olha, então, Nair,
o que você fala é importante, porque assim, essa múltipla crise brasileira hoje, ela tem nome e sobrenome. O nome mais óbvio é Bolsonaro. Se você quiser ampliar mais, tem que ter um pouco de Temer, o golpe que já preparou isso. Agora, o jornalismo da Globo e de outros seguidos pela Globo, ele foi absolutamente criminoso no sentido de definir um alvo, anular a presunção de inocência, ouvir o outro lado e ficava jorrando aqueles dutos enferrujados, dólar, para preparar essa Petrobras aí que está à venda a preço de banana, para terminar com um restinho de autonomia nacional petrolífera que o Brasil, durante todo o século XX, com Monteiro Lobato e tudo, ousou construir e chegou ao auge com a descoberta do pré-sal, que mexeu a geopolítica mundial a ponto de uma frota militar americana desativada ter sido reativada como resposta a essa descoberta energética. Quando a Globo fazia aquilo, ela foi advertida por nós. A gente tinha canais, mandava não façam isso, porque com essa satanização da política e queima e caça às bruxas, e era uma cruzada anticorrupção, mas se chegasse perto do Aécio, parava na hora. Se chegasse perto do Zé Serra, parava na hora. Então, era absolutamente direcionada. E depois, o bom jornalismo do Intercept desnudou, né? Colocou aquilo tudo. Nós falávamos para a Globo, vão se voltar contra vocês. Na história da humanidade, toda vez que um ator, uma instituição faz isso, desencadeia como aprendiz de feiticeiro forças gigantescas, e hoje a Globo faz oposição ao Bolsonaro. O Bolsonaro representa uma tragédia tão grande que não dá para a gente ficar bravo com a Globo agora, porque tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer essa. De vez em quando ela manda uns sinais de fumaça para ele propondo acordo, mas predomina um jornalismo que é bom, que ajudou a configurar a ampla rejeição dele. Se a Globo tivesse esse tempo todo defendido o Bolsonaro, olha, ele está fazendo coisa boa, tal, é muito provável que ele tivesse ainda um pouco mais de chance eleitoral, o que constituiria a tragédia das tragédias. No ano que vem, a gente não precisa de necessariamente eleger Lula, embora ele terá o meu voto e todo o meu empenho. Mas, no mínimo, que alguém que saia compromissado com a real recuperação da democracia, que foi o eixo dessa viagem absolutamente vitoriosa do Lula pela Europa. O Lula foi lá reapresentar o Brasil e prometer que o outro Brasil voltará. Aquele que dialoga, aquele que faz intercâmbio, que respeita a diversidade e não se curva a ninguém, nem mesmo ao império norte-americano. E ele falou que é democracia. E recentemente perguntaram para ele sobre a Nicarágua sandinista. E ele falou: olha, o que eu quero dizer para o Daniel é que não se afaste da democracia, porque toda vez que a gente se afasta da democracia, a gente erra. E ele disse, num dos discursos da Europa também, a consciência de que eu só fui presidente do Brasil por causa da democracia. O Evo Morales só foi por causa da democracia. Se não houver... Então, assim, a democracia tem muitos defeitos. E a famosa piada do Churchill, né? A democracia é o pior regime de governo, com exceção de todos os demais. Ou seja, ela é a melhor e ela consagra a legitimidade do dissenso. Então, voltando para a mídia, o jornalismo, em primeiro lugar, ele tem que ser praticamente reconstruído no Brasil, porque você tem articulistas que assinam matérias hoje, e de 100 jornalistas, você daria um certificado básico assim, de defesa do jornalismo, da verdade e dos direitos humanos para 5 ou para 10. Quer dizer, são pessoas assim que todo mundo gosta de ler, etc. Tal,
Mas o que predomina é uma irresponsabilidade, notícia pela metade, não tem outro lado. Houve eleições na Venezuela ontem. A cobertura da eleição é mínima e, quando ela é uma eleição facciosa, é para só acentuar o lado negativo para o governo Maduro. E eu não morro de amores pela experiência venezuelana. Agora, o que se não pode é chamar o Maduro de ditador num país que teve mais de uma eleição por dia, no período de chavismo, em que a oposição não quis participar e voltou a participar agora. Então, que ditadura é essa, né? Em que ela volta com esperança, etc. Então, o jornalismo no Brasil é muito fortemente responsável pela catástrofe atual. Né? É espantoso. A viagem do Lula pela Europa, ela só começou a aparecer na Globo na hora em que já estava virando assim um escândalo. Então, aí a Globo News, especialmente, que é muito menos vista do que a Globo, a televisão, do que o Jornal Nacional, começa a fazer uma defesa, uma comparação entre Lula e Bolsonaro favorável ao Lula. Então, tem o jornalismo. E, segundo, tem a programação. Então, tudo bem. Na hora do esporte, na hora da recreação infantil, desenhos animados, o meu sonho é que a gente não repetisse o que houve na minha infância. Na minha infância tinha um tal de tio Patinhas, que ele pulava na piscina dele, cheia de dinheiro. Assim, qualquer criança ali começa desde muito cedo a ter um sonho de que o bom na vida é ter muito dinheiro, é enriquecer, etc. Então, são valores de que podia ter um desenho animado, não houve. Não houve. Podia ter uma revista em quadrinhos, não houve. Que desde cedo estimulasse a ação solidária, as crianças se ajudando. Então, na literatura toda, escapa uma coisa ou outra. Agora, chega mais tarde, num país da profunda desigualdade, que o neoliberalismo só faz agravar, em que o Estado não consegue estar presente minimamente nas áreas mais pobres, com escola, com saúde, com cultura, com esporte. Então, há uma tentação irresistível para algum meio ilícito de obter renda, do pequeno adolescente infrator que rouba leite, pão, ou rouba alguém mesmo, porque ele sabe que na casa dele faz 3 dias. E ele ainda pensa e fala, eu aguento ficar sem comer, mas não aguento ver minha mãe sem comer 3 dias para dar para mim um único pedaço de pão. Então, cria um horror, e a direita vai, e o Bolsonaro e a direita fazem o quê? Demonizam a violência e chamam a sociedade para se resguardar contra a violência com mais repressão, mais tiros, atirar na cabecinha, né? E todos esses elogios. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a mídia tem um papel, eu não vou dizer tão importante quanto, porque realmente a educação na rede pública é provavelmente o que ajudou a Nair a ser quem a Nair é, a mim, as aulas que eu tive, os aprendizados que tive. Agora, na mídia, na hora que você tiver um mínimo de alinhamento, são 23 ações programáticas que eu reli agora, e é isso, conversar, criar programas de selo, de premiação para os programas que mais defendem direitos humanos e de observações àqueles que violam direitos humanos. Né? Já houve alguns casos de programas, né? João Gordo, né, fez piada homofóbica, uma sentença judicial em que, durante um mês, o movimento LGBT foi lá e usou o mesmo horário para desfazer. Então, nós teremos possibilidade de mexer mais rapidamente nessa imensa escola que é a sociedade humana. Né? Então, assim, fazer isso agora. Agora, não falamos nada até agora, nosso programa está quase terminando, sobre uma ocorrência, um fenômeno mais recente, que, se a gente não for cauteloso, já chama de desgraça, porque não deve chamar de desgraça, que é as redes sociais que possibilitam robôs, Steve Bannon,
financiadores clandestinos, disparar fake news. E as eleições do Bolsonaro, elas podiam ter outro resultado, porque uma semana antes eu assisti em São Paulo a marcha do Ele Não e tive a nítida impressão de que aquilo ia virar as pesquisas, porque eles estavam perto do empate e o Haddad ia vencer a eleição. Pelo contrário, o dia do Ele Não foi manipulado em disparos de massa, com imagens reais e outras inventadas. Então, se uma mulher no Brasil de 200 milhões de habitantes tivesse usado topless, a foto dessa mulher com topless ela foi passada para todo mundo que não estava nas manifestações, dizendo, olha o que eles querem. Entrou a tal da mamadeira de piroca, a ideia de que não. A educação que o Haddad propunha no Ministério era para que todas as crianças fossem homossexuais. E mostrava o desenho de uma mamadeira de leite que terminava com pênis. Então, com esse tipo de coisa, a ideia de comunicação... E não é que a Rede Globo aproveitasse o Jornal Nacional à noite para desmentir, porque ela falaria com 40 milhões de pessoas. Fala, é mentira. Não, havia uma situação de que o mais importante era não deixar o PT voltar. A justiça cometeu um crime que tem nome e sobrenome dos criminosos. Pelo menos Sérgio Moro é um criminoso, Deltan Dallagnol é outro criminoso. Tiraram o Lula da opção, tirando o direito do povo brasileiro eleger o seu preferido. E colocaram no lugar um sujeito que primeiro botou o Moro como seu ministro da Justiça, e agora esse cara quer ser candidato presidencial tentando aparentar uma oposição ao Bolsonaro. Então, nesse contexto, a mídia ela aceitou o ataque. Ela dizia, mas o Fernando Haddad também fez disparos em massa, então se igualaram. Não é verdade. Então, assim, nesse sentido, nós estamos longe de achar mecanismos, porque os mecanismos de proibição eles são muito delicados, porque você vai ver, bom, mas isso aqui é censura ou não é? O Estado não pode censurar. Os poderes privados podem, a Google, o Facebook, eles decidem. Então, mesmo quando a gente aplaude, né, como eu vi, aplaudi a censura dos meios privados das internets ao Donald Trump. Porque se não tivesse feito isso, ele poderia ter sido... Agora, não é uma solução boa, e a próxima edição do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos vai precisar de gastar um pouco de neurônio, pensar para a gente elaborar o que a gente mal sabe, mas precisamos de mexer nisso, precisamos. Hoje, uma criança de 15 anos ela pode sentar na internet e ela vai achar a internet profunda com estimulação de armamentos e de ataque com armamentos aos seus inimigos. Então, crianças que no Brasil, do modo geral, não faziam isso, podem começar a invadir uma escola, como aconteceu em Suzano, 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, resultando em 10 mortes. Na sexualidade, assim, tudo que você puder imaginar, de pedofilia, de violência, nós tínhamos lá, na Secretaria dos Direitos Humanos, uma pequena área que acompanhava isso, me falava o tempo todo de pedofilia, crimes de pedofilia. Eu imaginava que fosse alguma coisa na linha de marmanjos usarem vídeos com adolescentes, ninfeta. Bom, tem coisa, imagens, gravações de penetração sexual em crianças de 1 ano de idade. Quer dizer, então são coisas assim de uma monstruosidade que, se você não tem como impedir, barrar, etc., tal, você tem que criar processos investigativos que localizem e fazer o que o Estado precisa de fazer, que é a sanção, a punição como algo para não repetição. Então, assim, nesse sentido, eu também não esqueço que existe uma rede social como essa aqui nossa. Nós estamos aqui falando, então não dá para condenar, porque nos permite chances novas. No YouTube, eu
com o YouTube, eu resolvi os meus problemas com a própria TVT, que eu não tinha como assistir a programação da TVT o dia inteiro. Agora, com o YouTube, às 10 horas da noite, eu assisto o programa que foi às 9 da manhã, eles ficam ali, armazenados, você pode divulgar e multiplicar e fazer crescer a audiência, né, Anaí? Sim, com certeza, né? Que uma parte dessa audiência é no horário, mas muitas vezes a grande parte da audiência é fora do horário do programa, né? Então, isso é uma vantagem, né? Que a gente pode ir somando aquelas pessoas que estão usufruindo do debate, das propostas, né? Isso é fundamental. Então, eu vou agradecer muito ao querido amigo Paulo Vanucchi, que hoje aqui Nair, eu não posso deixar de lembrar também que outro pano de fundo seu é a nossa revista Direitos Humanos, né? Que está aí atrás de você também. Ó. Olha aí, ó, tem um desenho ali na capa. Ó. É um desenho. Então. Uma bela revista, hein? Bela revista. Agora, me surpreendi que quando eu procurei o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, entrou das várias opções o Ministério. Sim. Eu falei, não, o Ministério não tem mais. Não tem, está lá. Eu entrei e achei, e ainda ninguém lembrou de tirar ele do site oficial, tá bom? Está lá. Ah, que bom, né? Pelo menos isso, algumas coisas permanecem. Que não nos ouçam, que não nos ouçam. Tá certo. Então, muito obrigada a toda essa audiência, a todos, todas e todes que aqui hoje acompanharam esta entrevista extremamente importante do Paulo Vanucchi, né? E trouxe para todas, todos e todes nós as propostas, né? As ideias e todas essas diferentes alternativas que estão no horizonte da democracia e da cidadania no Brasil. Muito obrigada, Paulo Vanucchi. Parabéns pelo programa de vocês. Parabéns. Obrigada.